Salve galera do Estrada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Estrada do Forex. E galera, nesse vídeo eu vou falar exclusivamente do gráfico M1 aqui no Forex, utilizando a FiMate, beleza? Então, para quem quiser seguir aí analisando o gráfico M1, fazendo operações de saídas muito rápidas, porém extremamente assertivas, eu recomendo que fique até o final do vídeo para conseguir pegar todos os gatilhos aí de entrada e aquilo que pode fazer total diferença na hora da tomada de decisão. Para quem estiver chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Aqui no canal Estrada do Forex a gente fala sobre análise gráfica pesada aqui no mercado Forex, utilizando aí a técnica FiMate. Foi essa técnica que me tirou do absoluto zero e eu comecei a ter os meus primeiros resultados aqui no mercado Forex. Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilha e deixa um comentário aí embaixo, beleza? Então, bora pro vídeo. Galera, eu tô aqui no GBP/USD, gráfico M15, e nós vamos agora começar de uma maneira muito simples a estruturar aqui um método para que vocês consigam fazer boas operações no gráfico M1. E tudo começa, pessoal, lá pelo gráfico semanal. Todo mundo sabe que o gráfico semanal ele vai nos dar o norte aí para aquilo que pode acontecer naquela semana. Por exemplo, no último domingo eu postei a análise aqui no canal falando, comentando sobre os possíveis movimentos ali para o início da semana, e essa semana agora que passou foi extremamente incrível. Aquelas análises elas valem muito para o gráfico M15, que é um excelente gráfico de execução, mas o gráfico M1 também pode ser utilizado desde que vocês saibam realmente o que estão fazendo. É por isso que eu estou fazendo aqui esse vídeo, para explicar alguns pontos extremamente importantes. Então aqui no gráfico semanal, para quem acompanha aí o canal, sabe que eu tenho um estudo aqui, onde eu faço o meu primeiro canal seguindo essas marcações, tá? Aqui em cima é o 1.42 e aqui embaixo o 1.35, tá, pessoal? Eu vou medir o canal, vou projetar o canal para baixo. Com isso eu vou chegar até o preço, Uma expansão não foi o suficiente, então eu vou expandir mais uma, e agora chegamos até o preço e eu vou então fatiando aqui, ainda mais no 50%, e agora eu vou dar mais uma fatiada aqui, no 50%, o 50 do 50, tá, pessoal? Pronto. Uma vez que eu faço isso, eu venho aqui para o gráfico M15, tá? Eu posso utilizar as tendências do gráfico M15 para executar no gráfico M1. Essa é a grande sacada, é dessa maneira que eu realizo as minhas operações. A vantagem de operar o M15 para M1 é exatamente a expansão que a gente tem aqui no gráfico M15, ela vai trazer exatamente o take lá no gráfico M1. Muitas vezes uma vela de M15 já é o suficiente para bater o take lá no M1. Lembrando que o gerenciamento de risco utilizado no gráfico M1, ele pode ser o mesmo utilizado aqui no gráfico M15. A única diferença, pessoal, é que o lote vai precisar ser um pouco maior para poder compensar o canal, que vai ter uma expansão menor do que a expansão que a gente tem aqui no gráfico M15. Um exemplo disso é se vocês vão executar uma operação aqui, a 002, por exemplo, buscando ali um stop de mais ou menos $30, isso significa que lá no gráfico M1 vocês vão precisar entrar talvez com 0,04 de lote para conseguir posicionar os mesmos $30 de risco naquela operação, buscando ali na 1 para 1, então $30 também. Então, muitas vezes vocês vão ter que dobrar o lote para poder executar no M1, porém mantendo o mesmo risco que vocês manteriam aqui no gráfico M15. Então, quando eu marco lá no gráfico semanal e entendo como que vai ser o início da semana, eu vou dar início aí às minhas operações já no domingo à noite e vou seguir operando. O gráfico M1 a gente tem operações todos os dias e o gerenciamento pode ser fracionado ali mais ou menos em 4 dias da semana, porque na sexta-feira eu não gosto muito de executar operações. Eu sempre falo que se vocês não baterem uma meta até quinta, vocês não vão bater na sexta, Muito pelo contrário, ainda vão levar o stop e vão passar o final de semana brabos, não é mesmo?
Então, pessoal, a sexta-feira já faz parte aí do final de semana. Agora, o que eu faço aqui, ó? No gráfico M15, pessoal, eu sempre tenho que prestar atenção nas tendências. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, nesse cenário que nós temos aqui, ó, só para trazer esse primeiro exemplo para vocês, tá? Eu vou trazer mais vídeos aí sobre gráfico M1, porque realmente é bem complexo, né, galera? Embora a gente tenha aí uma estratégia bem definida, mas para chegar numa linha de raciocínio que faça sentido, a gente precisa realmente se aprofundar, e é por isso que eu trabalho também com as aulas particulares, onde vocês podem estar agendando diretamente comigo uma aula particular que tem duração de 2 horas. Vocês podem adquirir uma única aula só de 2 horas, ou então o pacote de 2 aulas, onde vai totalizar ali 4 horas de aula diretamente comigo. Eu vou destrinchar todo o gráfico, todos os detalhes, pontos de entrada, saída e tudo que vocês precisam para conseguir chegar aí em um bom resultado. Lembrando, pessoal, que é necessário realmente muito estudo, precisa se dedicar bastante para conseguir adquirir bons resultados, principalmente a longo prazo aqui no mercado. Então, fiquem ligados aí que esse vídeo vai ser bem interessante para vocês também. Então, com esse cenário aqui, ó, o que eu preciso entender? As tendências que nós temos, ó. No gráfico M15, por exemplo, nós começamos aqui, ó, numa tendência de alta, né, que estava uma tendência bem complicada, tá? Depois aqui, ó, uma tendência de queda, muito melhor do que a tendência de alta, tá vendo? Uma tendência muito mais limpa, né? Sem tanta sombra, sem tanta violinada. Depois nós tivemos aqui, ó, pessoal, uma lateralização de mercado, tá? E depois nós tivemos aqui, ó, uma tendência muito bonita de alta, uma tendência muito bonita aqui, ó, de queda, uma tendência razoável aqui de alta, né? Dando algumas possibilidades de entrada, e agora por último uma tendência de queda. Então vocês conseguem perceber, pessoal, que em todas essas tendências, em todos esses pontos aqui do gráfico, nós temos possibilidades lá no gráfico M1. Acontece que em alguns pontos aqui desse gráfico nós temos operações extremamente arriscadas e outras extremamente confiáveis, tá, pessoal? Então, olha só, aonde que eu não devo entrar? Eu não devo entrar nesses cenários aqui, ó. Lateralização no gráfico M15 não vai trazer bons resultados para vocês lá no gráfico M1, tá? O que mais? Tendências com muitas sombras, como essa daqui, ó, vai ser extremamente difícil também conseguir chegar no take lá no M1. Vocês podem estar tomando aí uma sequência de stops, porque o gráfico vai ficar subindo e descendo toda hora e vocês não vão conseguir se posicionar. Agora, aonde que a gente consegue entrar? Em tendências, ó, muito bem definidas, muito bem claras, tá? Tendências realmente aí com expansões bem interessantes, aonde a gente consegue trabalhar com estratégias, né, de expansões de 1 e 2 níveis lá no gráfico M1 de uma forma muito tranquila. E é exatamente nessas tendências que eu trabalho. Então, pessoal, além disso, o que eu tenho que fazer? Aqui no gráfico M15 eu tenho que saber o que eu quero lá no gráfico M1. Para isso, eu preciso entender as tendências atuais, né, que estão acontecendo. Por exemplo, essa queda aqui, eu só ia priorizar venda lá no gráfico M1. Alta, só compra lá no gráfico M1. Quando tem tendência de queda novamente, é só venda. Tendência de alta é só compra. E agora por último, ó, venda. Então eu tenho que ficar de fora das compras quando eu tenho uma tendência de queda no M15. Eu tenho que ficar de fora das vendas quando eu tenho uma tendência de alta aqui no M15, beleza, pessoal? Lembrando que se vocês juntarem o M15 lá com o gráfico semanal, vocês vão conseguir entender ainda mais os pontos de reversão. Como por exemplo aqui, ó, nós temos uma linha lá do gráfico semanal e nessa linha aqui, ó, 1.27453 é exatamente o 50 do 50 que nós marcamos lá. E aqui, pessoal, nós podemos ver, ó, que é um ponto de retorno. Então, ele vai ajudar no estudo macro, tá, pessoal? Mas para executar no M1, é necessário estar ligado na tendência atual do M15. Mesmo que o semanal esteja subindo e o M15 descendo, vocês têm que priorizar a venda no gráfico M1. Fica a dica aí para vocês, beleza?
Então agora com o gráfico mais limpo, ó, a gente já consegue entender os cenários ali de compra e venda lá para o gráfico M1. Então vamos para o gráfico M1 agora. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou marcar aqui os pontos, ó, onde nós tivemos boas tendências, tá? Para a gente conseguir acompanhar melhor lá no gráfico M1. Então vamos lá? Olha só. Aqui no gráfico M1, pessoal, nós temos várias oportunidades, ó, de compra e venda. Lembrando que a gente não precisa pegar toda a tendência do início ao fim. Basta a gente projetar o take de 1 ou 2 níveis e sair com o lucro já no bolso e deixar para operar só no outro dia. Se eu bato a primeira operação já com take, pessoal, eu já saio fora, eu evito o overtrading, beleza? Então, ó, quando a gente aproxima aqui, a gente começa a entender alguns pontos já, ó, bem importantes no gráfico M1, e esses pontos eu vou trazer na próxima aula aqui no canal, tá, pessoal? Mas fiquem ligados aí, ó, no estudo macro, tá? Semanal, M15 e M1. O M15 vai ser muito mais importante para executar no M1 e o semanal vai trazer ali exatamente a força daquela semana para quem quiser executar no M15 ou entender possíveis pontos de reversão, tá, pessoal? Então, essa primeira aula eu apresentei para vocês o gráfico M15, né, com o estudo lá no semanal, e nós entendemos aí os cenários que a gente pode estar executando as operações no gráfico M1. E isso vai ajudar muito vocês a conseguirem pegar aí boas operações. No próximo vídeo eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!